Aqui, Original Pessoa, e aí? Começando mais um vídeo do canal e nós vamos fazer a tradução do livro Beyond Crazy, capítulo When and How People Move On, quando e como as pessoas seguem em frente. É o último capítulo do livro, então vamos finalizar hoje e partir para o próximo. Antes de partir para o próximo, vamos fazer o que precisa ser feito. Beyond Crazy, When and How People Move On. This guy is driving his sporty convertible in the countryside. It's a gorgeous day and he's got the top down. Esse cara tá dirigindo o convertível esportivo dele ali ah, pela, como a gente fala aqui no Brasil? Interior, pelo interior. Unbeknownst to him, however, the lug nuts are slowly rattling loose on his front left wheel. Esqueci de traduzir ali, ó. É um dia lindo e ele tá com o teto baixo. Ele abaixou a capota. Sem o conhecimento dele, entretanto, os parafusos da roda estão devagarinho saindo, né? Ficando moles na roda esquerda da frente do carro dele. He feels the steering get wobbly and pulls over just outside the gates of a psychiatric hospital. Ele sente que o volante está ficando meio molenga, meio estranho. Então ele estaciona ali bem na saída de um hospital psiquiátrico. The driver gets out and sees that all four lug nuts have gone. O motorista sai e vê que todos os parafusos da roda já não estão mais ali. There's nothing holding the wheel on the car. Não tem nada segurando a roda no carro. And he can't start driving again, or it will fall off. E ele não pode começar a dirigir novamente ou a roda vai cair. He is scratching his head when a patient out of a walk in the grounds sees he's in a quandary. Ele está coçando a cabeça dele enquanto um paciente está ali dando um passeio nos jardins, vê ele naquele problema, né? Hey, says the patient. Ei, fala o paciente. Why don't you take one lug nut off each of the other three wheels and bolt your tire on? Por que você não tira um parafuso de cada uma das outras 3 rodas e coloca na sua roda? That will last until you get to a service station. Isso vai durar até que você chegue até uma estação de serviço. The Ou aqui no Brasil, um mecânico, né? Alguma coisa assim, uma borracharia. driver's eyes brighten as he realizes his conundrum has been solved. O olho do motorista brilhou quando ele percebeu que o problema dele tinha sido solucionado. He thanks the patient, but he can't help looking surprised that he'd come up with such a clever solution. Ele agradece ao paciente, mas ele não pode deixar de ficar parecendo surpreso ali pelo que o paciente fez, né? Que foi o quê? Deu uma solução muito inteligente, entregou uma solução muito inteligente. Just because I'm crazy, the patient says with a smile, doesn't mean I'm stupid. Só porque eu sou louco, o paciente diz com um sorriso, não quer dizer que eu sou estúpido. Nossa, que tapa na cara, né? Beyond crazy. Poxa vida, esse capítulo ficou horrível, o som. Caraca. Tara Hamid on Med. Sarah Hamid, on meds, medicação, né? Em medicação. Nossa, que horrível ficou esse. Não, beleza, dá pra ir. Não vou ficar também falando muito, senão até piora. Friday, November 15, 1996. Sexta-feira, 15 de novembro de 1996. After 10 p.m. I'm crying Depois das 10 da noite. again in my room as I listen to Sarah McLachlan CDs and clutch an old teddy bear in the dark. Eu estou de novo no meu quarto, chorando, enquanto escuto aos CDs dessa Sarah aí, McLachlan, e
e abraço um ursão de pelúcia no escuro. The door is open because I secretly want someone to find me. A porta está aberta porque eu secretamente quero que alguém me encontre. But the closest room is my grandmother's, and she's incredibly hard of hearing. Mas o quarto mais perto que tem é o da minha avó. E ela é incrivelmente surda. My parents' room is on the far side of the house. O quarto dos meus pais é do lado longe da casa, no outro lado, né? Acho que ela quis dizer. It must be the 100th consecutive day of crying. Nossa, deve ser o 100º consecutivo dia de For no choro. reason other than the doom-filled feeling that I am slowly falling off the edge of the world. Choro sem razão, sem ser o sentimento de que eu estou devagarinho caindo do precipício do mundo. I sleep 15 hours a day, sneaking in lovely escapist naps when no one is looking. Eu durmo. Ó, só pra vocês verem uma coisa, esse vídeo ele foi gravado com esse microfone aqui, viu? E eu não sei por que ficou assim estranho o áudio, mas aqui você vê que o áudio tá legal, né? Vai entender. Mas a questão é que eu gravei esse áudio aqui no aplicativo, diferente do que eu tô fazendo agora, que é gravando o áudio direto na câmera. Mas vai ficar muito técnico aí, quem não gosta desses assuntos vai achar chato. Então vamos voltar pro livro. Só falando que eu usei esse microfone aqui para gravar esse áudio. Você vê a diferença, né? Então, ó, eu tava falando, eu durmo 15 horas por dia. E me escondo, né, em sonequinhas quando ninguém tá ouvindo, ninguém tá me olhando. And I often think of the mercifulness of suicide. E eu geralmente penso na 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 como seria isso? Calma aí que eu vou lembrar. Piedade. E eu geralmente penso na piedade do suicídio, como se o suicídio fosse piedoso. All this from a well-rounded, spiritual, and amiable straight-A student attending university on a $20,000 scholarship. Tudo isso de uma menina espiritual, bem conectada, amigável, nota 10, atendendo uma universidade de $20.000, né? If I, of all people, can't think away this thing in my head, who can? Se eu, de todas as pessoas, não pode dispensar esses pensamentos, quem pode? My grandmother Tá querendo dizer assim, né? Se eu, que sou uma pessoa, não consigo superar esses pensamentos, né? Imagina as outras pessoas, né? Quem que pode, então? numerology predictions always indicated that my 18th year would be very important. It turns out A numerologia da minha avó, as predições, né? As vidências, né? De numerologia da minha avó sempre indicou que o meu 18º ano seria muito importante. she was right. That November night, I couldn't stand the pain anymore. E vamos dizer que ela estava certa. Naquela noite de novembro, eu não poderia mais lidar com a dor. I couldn't stand the hiding. All those times wearing sunglasses so no one would see me cry. Eu não poderia mais ficar me escondendo. Todos aqueles tempos vestindo óculos escuros para que ninguém me visse chorando. Weeping in showers and into towels and teddy bears. No chuveiro, nas toalhas, nos ursinhos, né? Tipo, escondendo o choro dela nesses lugares. I hadn't told another living soul, just God in my prayers. Eu nunca falei para nenhuma outra alma, só para Deus nas minhas orações. About what I was going through.
Nunca falei o quê? Nunca falei o que eu tava passando. Praying several times a day gave me strength not to kill myself. Rezar algumas vezes por dia me deu força para não me But it matar. didn't help the symptom. Mas não ajudou os sintomas, tipo, não resolveu. I needed human help desperately. Eu precisava de ajuda humana desesperadamente. Galera, olha que da hora. Vou parar aqui o vídeo rapidão só pra mostrar pra vocês uma coisa. Olha só. Tem uma galinha ali, ó, que teve filho. Tá com os pintinhos ali, ó. Vocês estão vendo? Tá caçando umas minhoquinhas ali pra comer. Dá pra vocês verem? Olha só os pintinhos pequenininhos. Ó, já vou aproveitar e mostrar aqui, ó, como que eu tô fazendo o trabalho aqui, ó. Tô apoiando o celular aqui. O computador é aqui, que eu tô vendo o vídeo que eu já fiz, já tá no YouTube. E, e é isso aí, você aí que tem vontade de fazer conteúdo, de criar, não tem desculpa não, começa com o que você tem e você vai alcançando devagarinho. Tipo, para algumas pessoas que vão olhar isso aqui vai falar, nossa, que coisa horrível. Mas pra mim, isso aqui, tipo, eu desejei uma situação dessa por muito tempo. E agora que eu tenho, eu tenho que fazer acontecer, entendeu? Porque eu sempre quis. Mas assim, não é que quando eu não tinha eu não fazia, já fazia. Eu comecei a gravar vídeo comecei a gravar e postar vídeo nesse intuito de ensinar inglês com o celular que não tinha nem aplicativo de edição. Eu só podia gravar e aí sem corte, sem edição, sem nada já subia pro YouTube. E aí eu fui trabalhando e as coisas foram melhorando. E aí eu cheguei até aqui. Mas desde aquela época eu já queria uma coisa desse tipo aqui, entende? E hoje eu tava mais cedo assim, agora que eu fui lembrar disso, eu tava com dor de cabeça. E faz muito tempo que eu não sinto dor de cabeça nenhuma. Nenhuma mesmo. E, tipo, não lembro a última vez que eu senti dor de cabeça. Mas hoje tá muito sol. E quando eu fui passear com os cachorros, quem não sabe eu passeio com cachorros como trabalho também. E E aí eu fui passear, voltei pra casa e senti uma dor de cabeça. Eu pensei, meu, será que não é esse sol que fez eu sentir dor de cabeça? Mas a dor de cabeça continuava. Eu tomando água, tomando água, tomando água e não parava. Uma dor de cabeça aqui no canto esquerdo do olho. E eu pensei, meu, algum chamado assim tava falando, meu, tem que gravar o vídeo, tem que terminar logo esse livro, Beyond Crazy, e começar logo o outro. Ter mais constância no canal, jogar esse projeto pra cima, né? Ajudar as pessoas, me ajudar, porque enquanto eu tô trabalhando nisso eu vou aprendendo também. Então, e a dor de cabeça foi embora. E eu tava pensando o contrário, tipo, se eu fosse trabalhar aqui, a dor de cabeça só ia piorar, que já tava ruim, daí se eu fosse assim concentrar ia piorar, mas não. Então acho que a dor de cabeça estava envolvida com a questão de assim, de, tipo, porra, desculpa o palavrão, mas assim, a questão de eu me esforcei tanto para chegar aqui, agora que eu tô aqui, então aproveita, né? E a dor de cabeça foi embora. Mas então, ela tava dizendo aqui que com tantas rezas por dia, ela tinha força para não se matar, mas mesmo assim os sintomas não iam embora. Ela precisava de ajuda humana desesperadamente. I started the journey to my mom's room a dozen times before I made it to her door, and still bawling, said the words. Eu comecei a jornada para o quarto da minha mãe umas 12 vezes antes de que eu tivesse realmente ido até a porta e ainda meio que balançando falei as palavras. Mommy, there's something wrong with me. I'm going crazy. Mamãe, tem alguma coisa errada comigo, eu estou indo à loucura. I don't know how I mustered the courage because I felt like such a failure. Eu não sei como eu tive a coragem, porque eu me senti como uma falha, tipo, como uma fracassada, né? Running over to hold me, she asked what was wrong. Correndo para me abraçar, ela me perguntou o que estava errado. I blubbered that I didn't know. Eu respondi que eu não She sabia. asked if I was feeling overwhelmed with school. Ela me perguntou se eu estava me sentindo muito cheia com a escola. I said
muito carregada, né? Como a gente diz aqui. Você tá sobrecarregado? I guess. Eu disse, eu acho. I didn't want to tell her it was bigger than school, that school actually gave me distraction and purpose. Eu não queria dizer para ela que o problema era maior do que a escola, que na verdade a escola me deu distração e propósito. How do you tell a mother that her otherwise healthy, vibrant 18-year-old daughter is overwhelmed by life? Como você diz para uma mãe que sua filha saudável de 18 anos, vibrante, está sobrecarregada com a vida? My Tipo, ela não queria dizer isso, né? Tipo, pô, se é uma menina tão top, como que você não tá aguentando a pressão? father also had a short but deep bout of depression upon his arrival to Canada from Switzerland, and before that, a war-ravaged Afghanistan. Meu pai teve um curto período de depressão quando chegou do Canadá, da Suíça, e antes disso, de uma guerra no Afeganistão. Alone in Vancouver, Sozinho em Vancouver, pra quem não sabe, eu morei em Vancouver 1 ano e 6 meses, por isso que eu sei inglês, e quando eu voltei, já então tive essa iniciativa de ensinar inglês. unable to find a job, this otherwise articulate, educated, and physically impressive man was reduced to tears. Sem ser capaz de encontrar um emprego, então, sozinho em Vancouver, sem achar um emprego, esse cara articulado, educado, fisicamente impressível, impressionante, era reduzido a lágrimas. He ultimately found solace in his faith and readings of the Quran. Vamos lembrar que ele tinha ido para a guerra do Afeganistão, então ele é de origem dos países islâmicos, né? Então, ó, ele finalmente encontrou consolo na fé e nas leituras do Corão. Quem não sabe o que é o Corão, aqui no Brasil a gente fala Alcorão, né? Que é a Bíblia da religião islâmica. My father had always told me religion was like toothpaste. Meu pai sempre me disse que religião era como pasta de dente. It comes in lots of different brand names and flavors, but the function is the same. E vem em várias diferentes marcas e nomes, e também sabores. To clean Mas a função é a mesma, the stove. que é limpar a alma. My own spiritual faith gave me solace. A minha própria fé espiritual me deu consolo também. Solace that my suffering would end and ultimately serve some purpose. Consolo de que meu sofrimento iria acabar e finalmente servir de propósito. I couldn't or wouldn't believe God could do this to me for nothing. Eu não podia e não iria acreditar que Deus faria aquilo comigo por nada. But while God was working to help my soul, my doctor was working on my brain chemistry. Enquanto Deus estava trabalhando na minha alma, meu doutor estava trabalhando na química do meu cérebro. I was immediately put on antidepressant number 1, but it made me feel worse. Eu estava imediatamente sendo colocada em, assim, tipo, me deram um remédio de antidepressante número 1, o que me fez me sentir pior. Not only did it not help my illness, it added 2 caffeine-like side effects: complete insomnia and the jitters. Não, calma aí. O remédio não apenas deixou pior, ou não ajudou, né, a minha doença, minha doença, mas também me deu dois. Como é side effects em português? Quando você toma o remédio e aí vem um efeito. Não, como é? Quando você toma um remédio e aí tem aqueles problemas depois. Esqueci agora como fala, mas enfim. Você toma um remédio e aí vem aquela palavra lá. Se o remédio dá ruim. E era tipo cafeína. Ou seja,
insônia completa e irritação. After a horrific week, I went off it and tried the pill behind door number 2. Almost immediately I got better. Depois de uma semana horrível, eu fui lá tentar a pílula atrás da porta número 2. Quase imediatamente eu melhorei. During this whole game to find the magical chemical cocktail, I was in second year university doing a co-op term and was employed as a work-at-home journalist. Durante esse jogo de achar o remédio mágico, né? Eu estava no segundo ano da universidade durante um termo de co-op, que seria estudar e trabalhar. E eu estava empregada como jornalista que trabalha em casa. I also just happened to be falling in love for the first time. E também aconteceu de que eu me apaixonei pela primeira vez. It certainly doesn't wait for a convenient moment to find you. Certamente isso não espera por um momento conveniente para te achar. Isso o quê? O amor, né? Love rudely awakened me to the numbing effect that depression and the drugs that are supposed to help it can have on sexual thoughts and feelings. O amor rudemente me acordou para os efeitos da depressão e que as drogas ou remédios, né? Supostamente era para ajudar, pode ter, ou seja, os efeitos que podem ter nos pensamentos e sentimentos sexuais. Luckily, Não sei o que ela quis dizer, mas eu acho que ou as drogas deixaram ela mais assim querendo ou menos querendo, mas pelo que ela tá falando aqui deixou ela mais, se é que você me entende. I had landed myself a real sweetie who saw me behind the gray haze, saw me at my absolute worst, and loved me anyway. Com sorte, eu consegui um docinho que me viu atrás da fumaça cinza, me viu, né, no meu pior estado e mesmo assim me amou. So, for now, medication keeps me stable. Então, por agora, a medicação me deixa estável. What keeps me well is attention to exercise, faith, sleep, nutrition, stress levels, and social support. Essa parte que eu adorei muito. Todo capítulo eu lia antes de fazer o vídeo, né? E pensava, esse aqui entra, esse aqui não entra. Esse aqui quase que eu não deixei entrar, mas essa parte aqui, ela me convenceu. Então ela fala assim, ó, presta atenção. Então, por agora, a medicação me deixa estável. O que me deixa bem... Ó, ela até mudou ali a palavra well. What keeps me well. Pra gente prestar atenção nisso. Então, por agora, a medicação me deixa estável. O que me deixa bem é a atenção ao exercício, à fé, ao sono, à nutrição, aos níveis de estresse e aos suportes sociais. Isso que deixa bem alguém que precisa dessas ajudas aí. Não é remédio. My social network has been great. A minha rede social tem sido boa. Rede social não é de internet, tá? Não vamos confundir. Rede social seria grupo de pessoas. Especially my mom and my boyfriend. Especialmente minha mãe e meu namorado. Because they've physically been there during so many spells. Porque eles fisicamente estão lá durante vários momentos. They know exactly what to do. Eles sabem exatamente o que fazer. Just listen and hold me. Só me ouvir e me abraçar. Então, Sarah Hammond, em Medicações. John Crazy, John Hay. Olha a diferença do áudio, como já melhorou. John Hay, Superando o Estigma. On Overcoming Stigma. On one wall of her home office, John Hay has hung, just below her college diploma and her 2 university degrees, the piece of paper that committed her
to a psychiatric ward in 1996. Tá. Em uma parede dentro do escritório da casa dela, John Hay pendurou, embaixo do diploma da universidade e dos outros diplomas também que ela tem, dos dois outros diplomas, um de colégio e dois de universidade, um pedaço de papel que indicou ela para um hospital psiquiátrico em 1996. Indicou no sentido assim, ó, tem que ir, não tá dando, tem que ir para lá. I framed it in a certificate frame, she says with a wry smile. It's matted, and it's signed. It almost to me looks like a piece of art. Olha quem apareceu aqui, galera. Pra quem tá me acompanhando aí no meu canal. É, Dentinho. Vai lá, danadinha. Então, ela disse assim que colocou como se fosse ela emoldurou, né? Como se fosse um certificado. E ela diz isso com um sorriso. E ela tá, tipo, tá orgulhosa, né? Ela quer dizer, nossa, é bem feitinho, tá assinado. É como se fosse uma obra de arte, ela fala. It's also a statement, a reminder that what we've overcome is every bit as important as what we have accomplished. E também é um lembrete do que o que nós passamos por cima, o que nós conseguimos superar, é tão importante quanto o que nós conseguimos conquistar. Então, o que eu estava falando nesse vídeo é isso. Isso aqui que eu conquistei é tão importante quanto todas as dificuldades que eu superei para chegar até aqui, né? Tem gente que só dá valor para conquista, né? Now, a high school teacher working with students who have learning disabilities, Hay has told few of her colleagues and friends about her psychiatric history. Agora, uma professora de escola do ensino médio, trabalhando com estudantes que têm desabilidades ao aprender, seja lá qual for, Hay, sobrenome dela, tem falado para alguns colegas e amigos dela sobre a história psiquiátrica. She worries, like pretty much everyone who's been where John has been, about being judged. Ela se preocupa, assim como qualquer outra pessoa que já esteve onde ela esteve, sobre ser julgada. And yet, there is the hospital certificate on display for anyone to see. E mesmo assim, tá lá o certificado para quem quiser ver. Interesting thing is, nobody does. Coisa interessante é ninguém quer ver. Tipo, ninguém olha e fala. People come in, they look at that one and they look at the others. Pessoas entram, olham, olha aquele, olha os outros. Hay says, and they don't see it. E eles não veem. Eles não veem. It's as if no one can believe that a woman possessing a diploma in recreation and degrees in English, literature and education, to say nothing of a tall and athletic presence, could ever have been considered mentally ill. Opa, volta lá. É como se ninguém acreditasse que uma mulher que possui um diploma de inglês, literatura, educação, né? Para não dizer o porte, a presença atlética que ela tem. Ninguém acredita que uma pessoa dessa pode ter sido considerada uma doente mental. Presence Até a palavra doente mental é pesada, né? could ever have been Tipo, se você falar assim, ah, eu tô doente. Mas também agora, eu tô doente mental. Nossa, corre. As pessoas pensam, corre, corre. considered mentally ill. And yet, she was considered ill enough, in fact, to be locked up for 2 weeks.
E sim, ela foi considerada doente o suficiente para, em fato, ficar presa 2 semanas. She's still struggling with the ever-present issue of who deserves or needs or can be trusted to know such things. Ela ainda batalha com aquele problema de quem merece ou precisa ou pode entender pode ser confiado de entender, de saber essas coisas, né? It's such a huge Porque vamos lembrar, o certificado está na casa dela, não é para qualquer um que ela mostra, né? part of my life, and only a few people know. Foi uma grande parte da minha vida e só algumas pessoas sabem. Says hey. Ela fala 36. 36. Eu acho que 36 pessoas. 36 pessoas é bastante, hein? Part of me wants people to know, to try to break the stigma. Parte de mim quer que as pessoas saibam, para que o estigma se quebre. But the other part is very much from my father, you know? Mas outra parte de mim é muito como meu pai, se sabe? Don't say anything. Don't tell anybody. Não fala nada, não conta pra ninguém. Telling her story here then is a major decision. Contando a história dela aqui, então, é uma decisão grande. Bigger even than deciding to display that certificate on a wall. Grande, assim, maior do que decidir de colocar o certificado lá na parede dela. Choosing to fight stigma is for Hay and many others an important step in her own recovery. Opa, volta, por favor. Decidir lutar contra o estigma é para Rei e outras pessoas muito importante, um passo muito importante na própria recovery, na própria recovery, tipo, de ficar melhor. Recovery, melhorei. É isso, na própria melhoria. In her own recovery. Quando você está doente, aí você vai lá e se trata. É isso. Não é. Recupera. Isso, é um passo importante na recuperação. Melhoria, enfim, tudo sinônimo. Hardest thing about recovery, she now says, is understanding that it's up to you to take responsibility for yourself. A parte mais difícil da melhoria, ela diz, é compreender que é com você assumir a responsabilidade por você. When you feel so bad mentally and physically, the last thing you want to do is take responsibility. Quando você se sente mal mentalmente, fisicamente, a última coisa que você quer é assumir a responsabilidade. I wanted to cut myself and wait for everyone else to figure out my life. É, igual eu tava falando da dor de cabeça. Eu não queria assumir a responsabilidade de trabalhar, não, ainda mais com a dor de cabeça. Mas se eu não vou, quem vai? Aí ela falou assim, eu queria me cortar e esperar que alguém viesse e resolvesse minha vida. Quem não quer? 4 years have now passed since John Hay was last officially mentally ill. 4 anos agora se passaram desde que John Hay foi oficialmente doente mental. Então já passou 4 anos disso, né? Que ela se recuperou. In that time, she has, with the guidance of her therapist, figured out why she drank and why she cut herself. Nesse tempo, ela tem, com o guia, né, de um terapeuta, ela tem descoberto o porquê ela bebia e se cortava. So that she no longer needs either of these forms of release. E então ela não precisa mais de nenhum desses duas formas de release seria, release seria alívio, né? Essas duas formas de alívio. She has, with great difficulty, Alívio ou tipo release seria também de exportar, entendeu? Tipo, tirar de dentro de si, né? weaned herself off all but one of her medications. She still considers herself to be in recovery.
ela teve com grande dificuldade, ela teve com grande dificuldade, ah, ela teve com grande dificuldade se libertado de todas as medicações fora uma. Ela ainda se considera em melhoria, em estado de recuperação, né? To the outside world that once seemed to be foreign to her, John Hay is today just one of the many hard-working, tax-paying citizens of a prosperous, mid-sized Canadian city. Ó, desculpa aí, gente, ficar sonolento aqui, mas tô focado. Ó, para o mundo externo, que já pareceu distante para ela, John Hay hoje é uma das mais trabalhadoras, pagadora de taxa, né? Uma cidadã de uma próspera cidade média do Canadá. And yet, because of where she's been and everything she's overcome, she still faces possible rejection. E mesmo assim, porque o que ela passou e aonde ela esteve, né? O que ela superou, ela ainda pode enfrentar uma rejeição possível. She still struggles, in other words, with stigma, both self-imposed and not. Ela ainda sofre, né? Ainda batalha, em outras palavras, com o estigma. Ambos autoimposto e não. Vocês estão entendendo aí, né? Só de você dizer, tipo assim, por exemplo, eu tenho um caso na minha família e tal. Não vou falar aqui. Mas tipo assim, não vou falar que isso. Eu gostaria de compartilhar, mas essa pessoa pode achar que eu tô fazendo isso pra, sei lá, pra ofender e não é essa a intenção. Então eu não vou falar. Mas assim, vamos dizer, como se eu fosse essa pessoa. Eu já fui internado. E aí, meu, só de você chegar assim lá, você tá trocando ideia com uma garota. Aí você chega pra ela e fala, eu já fui internado. Se ela não for uma pessoa com a cabeça aberta, não for uma pessoa sensata, não sensata, mas for uma pessoa madura, ela vai ficar com medo de você, vai achar que você é maluco, só pelo fato de que você disse que foi internado já, entendeu? Então é um problema pra ela aí nessa situação, ela que já passou por isso também. É isso, eu acho que ela até vai falar aqui no livro uma coisa ou outra em relação a isso, vamos ver. She does not, for example, date much. Aí, ó, é isso mesmo, ó. Ela, por exemplo, I actually spent não namora bastante. 2 terms in a psychiatric hospital. Aí ela diz, né? Eu já passei 2 termos em um hospital psiquiátrico. 2 termos, eu não sei o que seria direito. Acho que 2 anos ou 2 semestres. Esses termos, assim, não sei quanto tempo tava dizendo, não. She's hamming it up. I wouldn't present it quite that way, but that's basically what it comes down to. Ahn, ela diz assim, eu não apresentaria dessa forma, né? Tipo, ela não falaria, ah, eu já passei 2 anos no hospital psiquiátrico. Ela teria falado um pouco mais com, com jeito, né? Will that person accept that, or will they run screaming? Essa pessoa vai aceitar isso ou essa pessoa vai sair correndo e gritando? That's something I've been struggling through. Isso é algo que eu tenho sofrido. I don't see myself as acceptable. Aí já tá um problema, né? Ela fala, eu não vejo eu mesmo como aceitável. É aí que tá um problema. Eu acredito que o que está dentro de nós se reflete externamente. Então, se aí já está dentro dela essa não aceitação, enfim, não é culpa dela ou sei lá, não é culpa de ninguém. Mas está dentro, o fato é que está dentro dela essa questão de, ah, eu não sou aceitável. Bom, eu acredito que isso vai se externalizar. O mundo externo vai confirmar essa crença dela, né, de que ela não é aceitável. Isso é um problema. Ela teria que mudar isso dentro dela. Damaged goods, maybe. Aí ela diz assim, né? Tipo, talvez. Vamos classificar aqui, ó. Carro novo, carro seminovo, carro usado.
Daí ela tá dizendo que ela se enquadra no carro usado, num carro que já foi batido. Tipo, é essa definição que ela se dá, que ela se enxerga. Claro, ela pode dizer isso porque, eu me enxergo assim porque as pessoas. Sim, beleza, tudo bem. Mas o mundo pode dizer pra você que você é um derrotado, que você não é ninguém, mas é sua opção acreditar nisso ou não. I've avoided that part of my life definitely because I don't know how to deal with it yet. Eu já evitei essa parte da minha vida definitivamente, porque eu não sei como lidar com isso ainda. Call it anticipated stigma. Chame isso de estigma antecipado. Hay senses that her colleagues Deve ser por isso que ela se considera em melhoria, né, em recuperação. Porque realmente não é fácil, né? Até você já passou por isso. E do nada você conseguir levar sua autoestima e se considerar uma pessoa, um carro novo, né? Entrando na minha metáfora, não é assim, né? believes she can't handle pressure well, that she is somehow too fragile. A Rei sente que os colegas acreditam que ela não pode segurar muita pressão, que ela é muito frágil, que ela, de alguma outra forma, ela é muito frágil. I'm not viewed as solid. Eu não sou vista como I sólida. could melt at any time. Eu poderia derreter a qualquer hora. I've heard a few times, Eu já escutei algumas vezes. you've got to be careful with John. Você tem que ser cuidadosa com John. And the reality of that, ironically, is that I probably have gone through more than they have. E a realidade disso, ironicamente, é que provavelmente eu já aguentei muito mais do que eles. I've gone through so much and I'm still standing. Eu já passei por muito e ainda estou de pé. She worries she's judged more by what people assume she cannot do by what she definitely can do. Ela se preocupa muito pelo que as pessoas assumem que ela não pode fazer mais do que o que ela definitivamente pode fazer. I can spot a kid who has an emotional problem, who's depressed, who's manic, who's suicidal. Eu consigo já identificar uma criança com um problema emocional, depressão, ah, tendência She suicida. says, I'm just so aware of mental health issues. Ela diz: Eu sou realmente muito consciente de temas de problema mental, né? E tá aí, é outra questão, né? Mas quem que valoriza isso, né? Tipo, a questão ela tem que ser tão bem entendida por todos nós, porque até uma pessoa que não sofre de problema mental, mas até uma pessoa que, por exemplo, eu aqui, ó, que tô falando de problema mental, cara, tenho certeza que não é todo mundo que se interessa por isso. Só de você falar nisso, tem gente que já pensa, meu, tipo, não valoriza. É isso que eu quero dizer. Não valoriza, não acha que é um não acha que é um tema de suma importância. Mas eu não consigo entender isso. Tipo, a gente tá falando de saúde mental. Que seria mais importante que isso? Many of the children she teaches have emotional or behavioral problems, and they seem to know implicitly that with her they won't be judged. Muito das crianças que ela ensina têm problemas comportamentais ou emocionais. E parece que implicitamente com ela eles não vão ser julgados. They have told me that they're cutting, that they're not eating, that they are depressed, that they're bipolar. Eles me falam que eles estão se cortando, que eles não estão comendo, que eles estão depressivos, que eles são bipolares. I'm just their sounding board because I do know where they are coming from. Eu sou apenas a escuta, porque eu sei da onde eles estão vindo. Essa é uma expressão que diz assim: eu sei
que eles querem dizer, eu já passei por isso. And she knows by what she herself has been through how to help. E ela sabe, pelo que ela já passou, como ajudar. One girl, now in grade 11, had done battle with John in a classroom for 3 years. Uma garota agora, vamos dizer que está no segundo ano, terceiro ano, batalhou com John na sala de aula por 3 anos. Tipo, ficou de briguinha, né? This kid hated me. This kid threw things at me. Essa criança me odiava, essa criança jogava coisas em mim. But I gave her boundaries. Mas eu dei limites para ela. I told her when she was being a brat. Eu disse para ela quando ela estava sendo um lixo. Que ela estava sendo uma otária. When she was great, I told her she was really smart. Quando ela estava sendo top, eu falei para ela, ó, você é ligeira, hein? Last year, when this girl returned from March break, she brought back a gift for John. Ano passado, quando essa garota retornou das férias de março, ela trouxe um presente para John. It's a Mardi Gras necklace. É um colar Mardi Gras. Não sei que marca é essa. I'll keep that gift forever. Eu vou guardar esse presente para sempre, a John fala. John says, still moved. Ainda emocionado. I can't believe it's the same girl. Eu não acredito John que é a mesma, não acredito que é a mesma garota. Has recently convinced school management to set up a mental health room for students who need sympathetic listening and links to community outreach programs. John Hay conseguiu convencer a gerência da escola para fazer uma sala da saúde mental para alunos que precisam de escuta empática e também precisam de links de programas que não estão ao alcance deles, a programas que ajudam com isso. She knows that for kids to feel okay about using the room, both teachers and students will have to be educated about stigma. E ela sabe que para as crianças se sentirem ok ao usar a sala, ambos alunos e professores terão que ser educados sobre o estigma. Então, vemos aí que essa pessoa que não se considerava aceitável tá se esforçando, né? E poxa, eu tiro meu chapéu. Então, beleza. Vamos ver o próximo. Beyond Crazy. Nossa. Ian Shovel. Esse aqui é bom demais. Ian Shovel. Trabalho e dinheiro. Work and money. The story of Ian Shovel is, on a number of levels, a paradox. A história de Ian Shovel é, em um número de níveis, um paradoxo. Here's a guy who thought he was the world's most powerful man. Aqui está o homem que pensou que era o homem mais poderoso da Terra. In reality, he was homeless and destitute. Na realidade, ele era mendigo e acabado. Here's a cautionary tale that illustrates just about everything that can go wrong and everything that can go right. Aqui está um aviso, uma história que avisa e mostra, né, ilustra como as coisas podem dar errado e como as coisas podem dar certo. Here's a story that travels through the lows of psychosis, addiction and poverty before ending with recovery. Lembra que esse capítulo é When and How People Move On, ou seja, quando e como as pessoas seguem. Então, vemos aqui as histórias das pessoas que passaram por baixas e conseguiram se libertar. Então, aqui está uma história que viaja por entre as baixas da psicose, vício, pobreza, antes de acabar com a recuperação. For Ian, the first half of that story is a nightmare. The 48-year-old would not wish on anyone. Para Ian, a primeira metade dessa história é um pesadelo
que o homem de 48 anos não iria desejar para ninguém. A decade of untreated psychosis. Uma década de psicose não tratada. Punk, hein? My acne was just disappearing. Minha acne estava só desaparecendo, ou seja, tipo, a maioria dos que tem acne, espinha na cara, são jovens, né? Tava só desaparecendo, então ele tá querendo dizer assim, tava virando adulto ainda. He says, when I started Ele fala, getting the first symptoms, quando eu comecei a pegar os primeiros sintomas. an insidious, gradual onset of symptoms. Uma evolução gradual, né, de sintomas. I was the most important man in human history Eu era o homem mais importante na história da humanidade, because I was going to propagate the human species. porque eu estava indo propagar a espécie humana. He says, Ele fala, my actual situation by then contrasted sharply. minha situação atual, naquele momento, contrastava de contraste afiadamente. No caso, ele está querendo dizer assim, tipo, ele pensava que era aquilo, mas a situação física dele era o oposto. I was living in an illegal downtown rooming house. Ele fala assim, né? Eu estava vivendo em uma casa de quartos ilegais no centro, With only cockroaches for friends. só com baratas como amigos. Working at this dumb job changing light bulbs. 5 days a week, 7.5 hours a day. Trabalhando nesse trabalho de bobos, trocando lâmpadas. 5 dias por semana, 7 horas e meia por dia. One night in 1987, Uma noite, em 1987, angry at the aliens, bravo com os alienígenas, he smashed several windows at his rooming house. ele quebrou algumas janelas da casa dele, dessa casa que ele morava. The police took him to jail. A polícia levou ele para a prisão. Prison was actually nicer than almost all the emergency shelters I have stayed at. Olha o que ele vai falar agora. Prisão era atualmente melhor do que a maioria dos abrigos de emergência que eu já fiquei. We care more about our criminals than we do our homeless. Nós cuidamos mais dos nossos criminosos do que dos nossos mendigos. Quem já passou por situação de não ter onde dormir, não ter onde morar, vai sentir isso. Porque, poxa vida, cara. As pessoas olham para o mendigo como se ele fosse pior do que um ladrão, né? Como se ele... Cara, que coisa, né? He says dryly, a judge sentenced him Ele fala isso secamente, né? to 3 years probation. O juiz sentenciou ele 3 anos. Probation seria assim, de você ficar na rua, né? Eu não lembro o termo em português. With the condition that he see a psychiatrist. Com a condição de que ele iria passar por um psiquiatra. Yet, once again, due to the depths of his delusions, Chauvel chose not to reveal to physicians the privileged mission he was on. Mas mesmo assim, uma vez, por causa da profundidade das ilusões, né, das alucinações dele, Chauvel decidiu não revelar para os profissionais a missão privilegiada que ele estava. Essas loucuras que ele estava passando é que ele estava, como ele já falou aqui, ele achou que tinha alienígenas com ele que iria usar ele para propagar a espécie humana. E ele não queria falar isso para ninguém. One night in 1990, when other tenants at his rooming house began mainlining heroin in a living room, Ian could ignore his reality no longer.
Uma noite em 1990, quando os vizinhos ali de quarto dele começaram a injetar heroína na veia, na sala, ele não poderia mais ignorar aquela realidade. I was blacking out a lot, Ele estava desligando sempre, desligando assim, desmaiando. waking up in strange places and getting these Coleman hallucinations to buy beer with the rent money. Ele estava desmaiando muito, acordando em lugares estranhos e tendo essas alucinações de comando para comprar cerveja com o dinheiro do I aluguel. was a couple of months behind in the rent. Eu estava alguns meses atrasados do aluguel. And I knew I was going to become homeless soon. E eu sabia que eu iria me tornar mendigo em breve. He accepted a psychiatrist's recommendation that he go to the Homewood Health Center in Guelph for treatment of alcoholism. Ele aceitou a recomendação do psiquiátrica de que ele iria para Homewood Health Center. Então é Centro de Saúde Homewood, em Guelph, uma cidade do Canadá, para tratamento do alcoolismo. As sobriety kicked in, many of the delusions which had been exacerbated by the alcohol abuse got kicked out. Então, assim que a sobriedade, assim que fala, a sobretude, não sei como fala isso, assim que ele ficou sóbrio, as alucinações que foram exacerbadas pelo abuso do álcool foram embora. Chauvel started to realize he had no concrete proof of aliens. Chauvel começou a perceber que ele não tinha prova concreta dos alienígenas. Other unusual thoughts faded to nothing when he began a regular dose of antipsychotics. Outros pensamentos da mesma sintonia foram desaparecendo quando ele começou a tomar uma dose regular de antipsicóticos, de remédio antipsicótico. Ian did not, at this stage, actually accept that he had schizophrenia, but he was acutely aware of the abject poverty in which he had been living. Ian não aceitava nesse estado que ele tinha esquizofrenia, mas ele estava consciente da pobreza que ele estava vivendo. He says it would take 3 years to really understand that I had schizophrenia and what that meant. Ele diz que ele durou 3 anos para que ele fosse compreender o que significava esquizofrenia e que ele realmente tinha esquizofrenia. Recovering from long-term psychosis is hard enough. Recuperar de um termo longo de psicose já é difícil o suficiente. Yet already, Chauvel was longing for something more meaningful than just mental stability, longing for a world beyond the confines of his small basement apartment in Guelph. Mas já Chauvel estava procurando algo mais significativo, mais significante do que a estabilidade mental. Mais ainda do que um mundo que vai além dos confins do pequeno apartamento que ele tinha em Guelph. I was very anxious, he says, having nothing to do and no one to do it with. Eu estava muito ansioso, ele diz, tendo nada para fazer e ninguém para fazer isso comigo. I was really anxious, lonely, miserable, lethargic, and poor. Eu estava muito ansioso, sozinho, miserável, letárgico, não sei o que é isso. Letárgico, enfim. Quem souber aí puder colocar na descrição, eu agradeço. E pobre. Being stabilized on medication is not an indication of quality of life, really. Estar estabilizado em medicação não é sinônimo de ter uma vida boa, verdade. Vamos pensar nisso, galera. Vamos pensar nisso seriamente. In more philosophical terms, working gives me more satisfaction in being human. I'm actually fairly happy being a human being these days. Então ele conseguiu um trabalho, né, galera? Em termos filosóficos, trabalho me dá mais satisfação
em ser humano. Eu estou atualmente muito feliz em ser um ser humano esses dias. Ian remains dedicated to public education, and his website receives hundreds of curious visitors every day. He's been honored with several prestigious awards in the mental health arena, plus a recent Mayor's Award of Excellence in Wealth. Opportunities in a community are something a lot of people with mental illness don't have. Plus a recent Mayor's Award of Excellence in Wealth. Opa, calma aí. Então, Ian continua dedicado em sua educação, suas postagens de educação, né, no site dele, www.tananã, recebendo centenas de visitantes curiosos todo dia. Ele tem sido honrado com alguns prestígios, com prêmios prestigiosos na arena da saúde mental. E mais, recentemente, um prêmio de excelência, um maior prêmio de excelência em Guelph. Ele continua dando algumas apresentações da experiência The dele. recent Mayor's Award of Excellence in Wealth. Traduzia mais, não precisava. Mas vamos focar que ele começou a ser bastante reconhecido. Opportunities in a community are something a lot of people with mental illness don't have. Oportunidade na comunidade é algo que pessoas com doença mental não têm, ele He fala. says, if you'd asked me 6 or 7 years ago, I would have said there was no point in continuing to live. Se você me perguntasse 6 ou 7 anos atrás, eu diria que não tem ponto em continuar vivendo. And things have worked out pretty well. E as coisas melhoraram muito bem. Like a friend of mine says, the plane is supposed to land in Florida, but it winds up in Siberia. Como um amigo meu fala, o avião supostamente ele vai pousar na Flórida, mas acaba indo para a Sibéria. You can either be angry or you can accept where you've landed. Você pode ou ficar bravo ou aceitar onde você pousou. These days, Siberia is quite pleasant. Esses dias, Sibéria é até prazeroso. Ele tá dando aqui uma metáfora, né, galera? Beyond crazy. Uau, então, eu separei esse episódio aqui em 2, né? Isso, em 2. E aí a gente já vai acabar, então, o livro Beyond Crazy. Galera, esse livro, ele me deu 2 grandes lições, tá? Uma delas foi aquela em que a esposa de um homem que tinha depressão, né? Ela disse que, poxa vida, o cachorro começou a latir, galera. Caraca. Ô, Dentinho! Não, não! Tô gravando aqui, hein? Vai ter que respeitar. Muito obrigado. Isso aí, não vai ganhar carinho, não. Então, ela tava falando que o marido dela com depressão causava nela muito sofrimento, né? Porque ela não podia falar com as amigas, não podia dar risada, nada, que o cara ficava estressado. E aí ela chega e diz assim: a gente tem que saber os 2 limites, né, da doença mental. Tipo, não é porque alguém tem depressão ou qualquer outra coisa. Ai, caraca, essa cachorra. Mas enfim, não é porque alguém tem depressão ou qualquer coisa que a gente tem que falar assim: deixa ele lá, tem depressão, coitadinho. E também não é porque a pessoa tem depressão que a gente tem que falar: vira homem, arruma um trabalho. Tipo, temos que ter o caminho do meio, né? A gente tem que saber lidar com as pessoas. Não podemos passar um pano, mas também não podemos crucificar a pessoa, porque também ela tá sofrendo, né? Mas não é porque ela tá sofrendo que ela pode fazer você sofrer junto, é aí que tá. Então você não tem que machucar ela, mas também não pode deixar ela te machucar. Tem que ser aquela coisa. Então isso é um grande aprendizado.
E o outro grande aprendizado vem aqui ah, nesse episódio. Então vamos lá. Dr. Graham Cunningham on self-help groups. Dr. Graham Cunningham, então Dr. Graham Cunningham em grupos de autoajuda. He is a patient Dr. Graham Cunningham will never forget. Ele é um paciente que o Dr. Graham Cunningham nunca vai se esquecer. His name was Rick. O nome dele era Rick. And he walked in for an appointment on an otherwise ordinary day, looking jaundiced and bloated, and unusually unwell. Ele entrou no consultório do doutor em um dia que seria um dia normal, mas ele estava muito mal, assim, maltrapilho. E de comum, de praxe, né? Tava mal, de praxe. Blood work confirmed what Cunningham already suspected. Teste de sangue confirmou que Cunningham já suspeitava. Liver damage. Problema no fígado. He called him back to discuss the results. Ele ligou para o Rick para discutir os resultados. I said, you know you've got cirrhosis. Eu disse, esse aqui é o doutor dizendo, eu disse, você sabe que você tem cirrose. How's your drinking? Como tá a sua bebedeira? And he said, pretty heavy. E ele falou, muito pesada. And I said, you've got to quit. E eu disse, você tem que parar. Thinking to myself, you poor bastard. Pensando comigo mesmo, seu coitadinho. The pity he felt wasn't due to his patient's condition. A dó que ele sentiu não era por causa da condição do seu paciente. It was because this unfortunate man would not be able to drink anymore. Foi porque esse azarado não poderia beber mais. Poor unlucky fellow. Pobrezinho, coitadinho. Cunningham was thinking. Cunningham estava pensando. How horrible and empty and pitiful his life will be without alcohol. Quão horrível e vazia e horrível e amarga, né? A vida dele vai ser sem o álcool. Sobriety was something the physician could not imagine. A sobriedade, o estado sóbrio, era uma coisa que o médico não poderia imaginar. Because the good doctor, you see, had himself been struggling with alcohol for years. He was also in... Porque o bom doutor, você vê, também já passou sufoco com o álcool por anos. Né? Serious denial, just like his father had been. E ele estava em negação séria, assim como o pai dele também. My father was a family doctor, and he would drink a bottle of gin a day for almost as long as I can remember. Meu pai era um doutor de família, e ele beberia uma garrafa de gin por dia, pelo que eu posso me lembrar. And between the mid-1950s and his death in 1975, he never really drew a sober breath. E durante metade dos 1950 até a morte dele em 1975, ele nunca passou um dia sóbrio. Says Cunningham, speaking with a crisp Scottish accent that more than 3 decades in Canada has softened only slightly. Estava falando do Cunningham, com um sotaque escocês muito forte, que nem 3 décadas no Canadá conseguiu amaciar um pouquinho, nem um pouquinho. Only was his father alcoholic, but the disease made him violent, abusive and unpredictable. Não somente o pai dele era um alcoólico, mas também a doença deixou ele violento, abusivo e assim, você não conseguia predizer, você não conseguia prever. Imprevisível, né? Imprevisível. Poxa, esses cachorros. Capable of erupting at any... Floquinho! Floquinho! Oh, gente, me desculpa, eu não queria estar passando por isso, mas
É a vida. Anytime and for any reason. Sometimes he would lash out against his wife, using words or fists, or a withering combination of both. On other occasions, the children, including Graham, would be the target of his fury. Capaz de... Sabe quando um vulcão entra em erupção? Então, capaz de entrar em erupção a qualquer momento e por qualquer razão. O pai dele, né? Às vezes, ele iria contra a esposa, usando palavras ou punhos, ou uma combinação dos dois. Em outras ocasiões, as crianças, incluindo Graham, seriam os alvos da fúria do pai. It was not a healthy household. Não era uma casa saudável. The message I got there was, don't Ah, não. Ô, Flaquinho, já tô acabando. Daqui a pouco você late quando você quiser. Senão eu vou ter que parar aqui, pô. talk, don't trust, don't love, don't share, don't even necessarily be honest if it doesn't suit you. A mensagem que eu peguei lá era: não fale, não confie, não ame, não compartilhe, nem seja honesto se não te caber. If you want something, get it, be violent. Se você quer algo, seja violento, pegue. It's absolutely okay to punch, it's absolutely okay to kick, it's absolutely okay to beat people up. É absolutamente ok pra socar, é absolutamente ok de chutar, é absolutamente ok de bater nas pessoas. He also felt frustrated, seeing the connection between the booze and the constant mess at home. Ele se sentia muito frustrado vendo a conexão entre a bebida e a bagunça constante na casa. For a time, young Graham would try to fix things by finding the bottles his father had stashed around the home. Por um tempo, o jovem Graham tentaria melhorar as coisas encontrando os restos de cerveja, de bebida que o pai dele deixava pela casa e aí jogando fora, né? He would pour the contents down the sink again and again, hoping it would somehow make the problem go away. Ele iria colocar o conteúdo das garrafas na pia de novo e de novo, esperando que aquilo fosse resolver o problema, que fosse mandar o problema embora. It never worked. Nunca funcionou. There would always be more gin, Sempre teria mais gin, or more punishment for having emptied a needed bottle. ou punimento por ter esvaziado uma garrafa preciosa. Given his distaste for his father's behavior, one might think Graham would have steered clear of alcohol in any form. Dando esse desgosto, tendo esse desgosto, né, pelo comportamento do pai, alguém pode pensar que o Graham nunca ficaria perto do álcool, né, de nenhuma forma. Problem is, addictions are so powerful and mystifying that they defy logic. O problema é que o vício é tão poderoso e que consegue até confundir a lógica, né? Between genetics, several other male relatives drank heavily, suggesting the tendency was inherited. Entre genéticas, muitos outros homens, eles bebem pesado, sugerindo que essa tendência é herdada. And the environment, chaotic and violent, E o ambiente caótico e violento, Cunningham was at far greater risk than the average person for developing an addiction. então não só a genética, mas também esse ambiente caótico e violento, o Cunningham estava em maior risco ainda de se tornar, de obter esse vício, né? At least, that's what science tells us now. É o que a ciência conta pra gente agora, né? Back when Graham was 16, however, almost nothing was known about his complex field. Voltando na época que o Graham tinha 16, entretanto, quase nada era sabido sobre esse campo complexo, que é o do alcoolismo, né? But he certainly remembers, with crystalline clarity, the night he took his first drink.
Mas com certeza ele se lembra, com clareza, cristalina, 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 a noite que ele tomou o primeiro drink. He'd found something so extraordinary that he recounts it, some 40 years later, with almost cinematic detail. Ele achou tão extraordinário, né, aquele momento que ele consegue recontar, depois de uns 40 anos, a história com detalhes cinematográficos. I was 16. Eu tinha 16. This girl's name was Brenda, Essa gatinha se chamava Brenda, as I recall. It was pelo que eu me lembro. about 20 to 10 at night. Era umas 20 para as 10 da noite. The carpet was blue. O carpete era The azul. wallpaper was pale blue with little pink flowers on it. Ai, ai, ai. Tá falando agora até da cor do papel de parede, que era azul clarinho com umas flores rosas naquele papel. The tray was on top of the piano. O balde estava no topo do piano, Which was a baby grand. que era a marca Baby Grand ou modelo Baby Grand, eu não sei o que é isso, eu não manjo de piano. It had a thistle emblem on it. E tinha um emblema, ele tá falando, tá tipo dando os detalhes do piano. There were Né? 5 crystal glasses. E tinha 4 taças de cristal. And it was Johnny Walker Red Label. E era Red Label Whisky, né, Johnny Walker. I took that stuff, and at that moment in time my intellect said, this is the stuff that makes your old man the way he is. Eu bebi aquela paradinha e naquele momento meu intelecto falou: olha, essa é a paradinha que deixa o seu velho do jeito que ele é. This is not smart, Graham. Isso não é inteligente, Graham. But I thought, well, shit, I'm gonna try it anyway. Mas eu pensei, oh merda, vou tentar mesmo assim. So I took it, and I was the only one at the party drinking. E eu bebi. E eu era o único na festa bebendo. And I'll never forget the sense of, all of a sudden, feeling what I thought was normal. E eu nunca vou esquecer aquele sentimento de uma hora para outra, sentindo que aquilo era o normal, o estado de embriaguez. I still don't know what normal is. Eu até agora não me lembro o que é o normal. But my insides felt like your outsides looked. Mas o meu interno me sentiu como se o externo estava aparentando. Então vamos ver o que isso quer dizer. So you look put together, you look relaxed, you look confident, whereas I usually felt a mess in here. Então ele sempre estava, como a gente fala aqui, né? Sempre estava alinhado, estava parecendo relaxado, estava parecendo confiante, mesmo que ele estivesse sentindo uma bagunça. And I took that scotch. I drank too much. I got sick. I went Não, home. Floquinho, I não, threw up. Floquinho. I went to bed. Não, Floquinho! I felt a mess in here. Poxa. And I took that scotch. I drank too much. I got sick. I went home. I threw up. I went to bed. I got up the next morning with a hangover. Então eu bebi o Scott, eu bebi muito. Eu fiquei mal. Fui pra casa, vomitei. Eu fui pra cama e no outro dia eu acordei com uma... O que a gente fala quando bebe? Acordei de ressaca. I'm still waiting for my mother to say, how come you came home drunk last night? Eu ainda tô esperando minha mãe falar como que você veio bêbado pra casa ontem à noite. She hasn't said it yet. Maybe she will. I don't know. Ela ainda não falou. Talvez ela vá, eu não sei. But the memory of that reward was there. Mas a memória daquele prêmio tava lá. I've never ever had it that powerful since. Eu nunca tive uma brisa, né, tão forte como aquela. The moment of that reward, it was profound. O momento daquela recompensa era muito It profundo. was life-changing. Foi uma mudança de vida. During his early years of what he now knows was alcoholism, Graham would drink what he calls beer properly.
Durante aqueles anos dos quais ele reconhece que era alcoolismo, Graham diz que beberia apropriadamente, tipo, apropriadamente para um só. Many on Friday night you'd have a few beers with the boys, and on Saturday night, the big night out in Scotland, you'd get shit-faced. Querendo dizer que na sexta-noite ele ia beber algumas cervejas com os garotos. No sábado à noite, que era a grande noite na Escócia, ele ficaria viradaço. Sometimes it would be with his rugby pals, sometimes his fellow med students. No one suspected he had a problem because he was simply treating alcohol the way his mates did. Então, às vezes ele iria beber com os amigos de rugby, às vezes ele iria beber com os amigos de medicina. Ninguém suspeitou que ele tinha um problema, porque ele estava simplesmente tratando o álcool como todos os outros, com uma diferença. With one difference. The med students I was hanging out with were drinking heavily too. Os estudantes de medicina que eu estava saindo junto com eles estavam bebendo forte também. What I didn't realize was that when we became interns, they all stopped. O que eu não percebi é que quando nós nos tornamos internos, eles todos But pararam, I continued. mas eu continuei. When I had a day off and I had some money, I drank to intoxication. Quando eu tinha um dia de folga e tinha algum dinheiro, eu iria beber até intoxicar. Então, continua, né? Vamos lá para o fim, então. Beyond Crazy, Dr. Graham Cunningham. Ó, galera, só quero agradecer vocês que ainda estão aqui, mesmo com essa vergonha que eu tô passando aqui, gritando com os cachorros. Então, ó, esse aqui é a segunda parte do último episódio, Beyond Crazy, esse livro fenomenal, me ensinou muito. Poxa, eu quero agradecer a vocês que estão estudando junto comigo aí, estão participando dessa jornada. Vocês são demais. When Cunningham immigrated to Canada and eventually began practice in central and northern Ontario, money was no problem. Quando Cunningham imigrou para o Canadá e eventualmente começou a praticar no noroeste, sei lá, em Ontario central, né, no centro e na parte norte de Ontario, que é um estado do Canadá, dinheiro não era problema. Medicare ensured that a big fat check arrived regularly. Os cuidados médicos, acho que o programa, né, de medicina, dava certeza que um cheque bem gordão entrava com regularidade. Now, he could afford to buy as much alcohol as he desired, and all the good brands too. Agora ele poderia comprar ele poderia arcar com todas quanto álcool que ele quisesse, né, e também as boas marcas. His first wife, with whom Cunningham says he often drank, and with whom he had 2 children, left him in the early 1970s for another man. A primeira mulher com qual Cunningham disse que bebia geralmente e com quem ele teve 2 crianças, largou ele no começo dos anos 1970 por outro homem. The breakup fed into Graham's belief that, at his core, he was not a good person. O fim do relacionamento, ele acreditou que era porque no fundo do coração dele, ele não era uma pessoa boa. The fact he had an excellent and growing reputation in medicine, he didn't drink on the job in those days, was irrelevant. O fato de que ele tinha uma reputação crescente em medicina, no caso ele não bebia no trabalho naqueles dias, era irrelevante. By this time, I had what I call my voice. Naquele tempo eu lembro que eu tinha o que eu chamo de minha voz. And my voice goes something like this. I'd get an award, or I'd get a title, or I'd get a position of authority, like chief resident, medicine, and on the outside people would be saying, good for you, well done. And my voice would say, if you only knew me. Então ele estava falando que ele tinha aquela voz dele, né? E a voz dele diria assim,
quando ele pegasse um prêmio ou um título ou uma posição de autoridade como chefe de residência, né, de medicina e tal, as pessoas no externo iam falar: "Nossa, muito bom pra você, parabéns". E minha voz iria dizer: "Se você me conhecesse, se você soubesse as coisas que eu estava fazendo e a pessoa que eu estava me tornando, você nunca iria falar comigo e você ia, ó, meter o pé". If you only knew the things that I was doing and the person that I was becoming, you'd never speak to me again, and you would leave. So there was an inside feeling of not being good enough. Então tinha um sentimento interno de não ser bom o bastante. I was fake. I was inadequate. Eu era falso, eu era Do inadequado. you get the sense of egomania with an inferiority complex? Você pega o sentimento aí, o senso de egomania, misturado com um complexo de inferioridade The aí, arrogant doctor who doesn't like himself? o doutor arrogante que não gosta de si mesmo, And the arrogance is a front of fear. e a arrogância é uma fronte, né? É uma frente de medo, como se fosse um escudo, né? And so, at times, it was impossible to stay in my own skin. Então, às vezes, era impossível de ficar no meu próprio So I corpo. continued to drink, Então, eu continuei bebendo. Glu, glu, glu. and I moved from the point of enjoying alcohol to the point of actually needing it to feel, to survive, to get by. E aí passou do momento em que eu estava aproveitando o álcool para o momento que eu realmente estava precisando daquilo para sentir, para sobreviver, para passar o dia. Despite everything, he still believed he was nothing like his father. Apesar de tudo, ele ainda acreditava que ele era nada como o pai dele. The mistake was in not realizing that his father had more than 20 extra years of alcoholism under his belt. O erro era que ele não reconhecia que o pai dele tinha né, tinha mais de 20 anos extras de alcoolismo. Então, ele estava já na metade do caminho, né? In reality, Cunningham was already on the same path. Na realidade, Cunningham estava no mesmo He caminho. just couldn't see where it was leading. Ele só não sabia onde que estava indo, né? In the context of this illness, the first thing you lose and the last thing you get back is insight. Aqui é ele falando, tá? No contexto dessa doença, a primeira coisa que você perde, a última coisa que você consegue de volta é o insight. E o insight, galera, para quem não sabe, um senso, sabe? É quando você tem uma vozinha lá dentro de você te avisando as coisas, tipo intuição. I mean, you would look at me and say, Jesus, Graham, do you not see what you're doing? Eu quero dizer, você ia olhar pra mim e falar: Meu Deus, Graham, você não sabe aonde você não vê aonde você tá indo? And I really wouldn't. E eu realmente não iria saber responder. And then one day, who should make a return visit to the office? Olha aí, a história vai começar a ficar interessante agora, hein? E aí, um dia, quem que voltou? Quem que retornou pro escritório? Pathetic old Rick. O velho Rick, patético. It had been about a month since Cunningham had sent him on his way, Já fazia um mês que o Cunningham tinha já dispensado ele, shaking his head at the poor bastard misfortune. balançando a cabeça pra aquele azar. Except this Rick looked great. Exceto que esse Rick tava melhor. He was wearing a suit, Tava vestindo um his terno, belly was flat, a barriga dele tava chapadinha, the jaundice was gone, aquela face assim toda velhaca tinha ido embora. his eyes crystal clear. Os olhos estavam lindinho, tava claros igual cristais. The man who had walked out of the office so wretched and miserable now looked reborn. Aquele homem que tinha saído do escritório tão miserável, tão arranhado, agora parecia renascido. Rick had got his job back, his family life, and he wasn't drinking. Rick tinha agora seu trabalho de volta, a sua vida familiar e não estava mais bebendo. There was something, well,
attractive about Rick now had. Ele dizendo, né? Tinha algo atrativo que tinha no Rick agora. Cunningham asked him how he'd managed to achieve it. Cunningham perguntou para ele como que você conseguiu alcançar isso. I'm staying sober, Doc, in a program called Alcoholics Anonymous. Eu estou ficando sóbrio agora, Doc. Tipo, doutor, né? Tô sóbrio agora, doutor, num programa chamado Alcoólicos Anônimos. On some level, Graham knew that he needed help, so he decided to sit in on a few AA meetings himself. Em algum nível, Graham sabia que precisava de ajuda, então ele decidiu ir para esses encontros, ele mesmo, né? They scared the hell out of him. Eles assustaram muito ele. The honesty threatened me. A honestidade me ameaçou. The out-and-out just straight sharing was beyond me. Aquela questão de, sabe, jogar tudo pra fora, compartilhar, era além de mim. I would drink before I went, drink after I left. Eu iria beber antes de ir, iria beber depois de sair de lá. So it didn't work. Perdão. Então isso não funcionou. But the seed had been sown. Mas a semente tinha sido plantada. Over time, as Cunningham's alcoholism progressed, when it finally, inevitably began to show itself at work, Com o tempo, assim que Cunningham, o alcoolismo dele progrediu, quando finalmente, inevitavelmente, ele começou a ir pro trabalho. Perdão, gente. Ativou aqui minha rinite. Acho que alguma coisa que eu li aqui me deu um gatilho. Mas então, quando finalmente, inevitavelmente, ele começou a aparecer no trabalho bêbado, né? he started drinking vodka on the job. He had an epiphany. Ele teve uma epifania. While at the hospital, he had a sudden and clear revelation that if he continued drinking, he would die. Durante o hospital, ele teve uma clara revelação de que se ele continuasse bebendo, ele iria morrer. So shattering and pure was this insight that a very shaken alcoholic went home and immediately poured the drink to cold. Tão pura e tão forte foi essa revelação, esse insight, que ele teve que beber alguma coisa ali para lidar com aquela revelação. I was sitting in my basement. Ele estava sentado na sala dele, né? Seria no sótão, né? Mas isso é difícil de ter no Brasil. It was 10 o'clock at night. Era 10 da noite. It was a Friday, 3rd of January, Era sexta-feira, 3 de janeiro de 1986. 1986. Em Timmins, que era uma cidade canadense. In Timmins, as deep in snow outside. Em Timmins, né? A cidade canadense. Muita neve do lado de 30 fora. below. Menos 30. And a voice said, literally in my ear, E uma voz disse, literalmente no meu ouvido: I'm staying sober, Doc, in a program called Alcoholics Anonymous. Eu estou ficando sóbrio, doutor, em um programa chamado Alcoólicos Anônimos. I'll never forget that. Eu nunca vou esquecer isso. Rick was literally sitting right beside me. Rick estava literalmente sentado do meu lado. It wasn't, but that's what I heard. Ele não estava, mas foi isso que eu ouvi. It was his voice as clear as I'm sitting here. Era a voz dele, tão claro quanto eu estou sentado aqui. Cunningham picked up the phone and called the local AA line. Cunningham pegou o telefone e ligou para os Alcoólicos Anônimos. Someone immediately answered. Cunningham gave his address. Alguém imediatamente respondeu. Cunningham deu seu endereço. Some 30 seconds later, and he's not kidding, Depois de 30 segundos, ele não tá brincando. there was a knock on his door. Tinha alguém batendo na porta dele. Tac, tac, tac. The person manning the AA phone that night lived just 3 doors down the street. A pessoa que estava cuidando ali da linha dos Alcoólicos Anônimos aquela noite estava morando 3 portas ali, tipo, para baixo da rua, né? After a Timmins treatment,
Depois de um tratamento lá na A cidade, few days drinking coffee and puking into a bucket in his neighbor's basement while AA stewards told him their own stories. alguns dias bebendo café e vomitando num balde no sótão de um vizinho, enquanto outra pessoa do Alcoólicos Anônimos estava dizendo para ele as histórias, né? Dr. Cunningham was on his way to an alcohol rehab in Toronto. Dr. Cunningham estava no caminho dele para uma reabilitação de alcoólicos em Toronto. Just then, a pleasant woman came up and put her hand on his shoulder. Então, foi aí que uma mulher colocou a mão no ombro dele, né? She introduced herself as Anne. Ela introduziu-se como Anne. Ah, lembrando que Rick e Anne são pseudônimos, não são os nomes reais, mas tanto faz. Said she'd been there 10 days and that she'd show him around. Ela disse que ela estava lá por 10 dias já e que ela iria mostrar tudo para ele. Cunningham told her how awful he felt. Cunningham mostrou para ela como ele se sentia mal. Yes, I know, it's rough on the first day or two, she replied. Eu sei, é difícil nos primeiros 2 dias, ela falou. I said, but I should know better. Eu disse, eu precisava saber disso melhor. Why? Por quê? Because I'm a doctor. Porque eu sou um doutor. And she said, so am I. E ela falou, eu também sou. Cunningham never drank again. His Cunningham nunca mais bebeu. personal, professional, and spiritual growth in the coming years would lead to his becoming the director of the addiction division at the Homewood Health Center in Guelph. O crescimento espiritual, profissional, pessoal dele nos anos que estavam a vir fez com que ele se tornasse um diretor da divisão de viciados, né? De Homewood, Centro de Saúde de Homewood, em Guelph, que é uma cidade lá. Que a gente já viu outra pessoa que também estava falando desse mesmo Homewood Health Center na mesma cidade, né? Outra história apareceu essa parada aí. And an associate professor of psychiatry at McMaster University. E também ele se tornou um professor associado de psiquiatria na Universidade de McMaster. Would also lead to his learning that his own recovery depended on sharing the possibilities of sobriety with others, dependent on helping. E também ele iria aprender ali que a própria recuperação dependia dele compartilhar as possibilidades de ficar sóbrio com os outros, dependia de ajudar. É aqui que tá chegando o ouro, galera. To keep it, I've got to give it away. Para manter, eu tive que doar. To keep my sobriety, to keep my recovery, I had to give it away. Para manter a minha sobriedade, para manter a minha recuperação, eu tive que doar. That's moving from that place of infantile omnipotence, when I was sick and feeling I was the center of the world and the world owned me. Isso é muita coisa, vindo de um lugar infantil, de onipotência, né? Onde eu estava me sentindo doente e me sentia como o centro do mundo, sentia como se o mundo me devesse para um lugar. Vamos ver se já falei. To a place, and I'm using psychiatric and psychology jargon, of altruistic service, where I can be of service to my fellow person without reservation. Então, sair daquele lugar para um lugar, e ele está usando jargão psicológico e psiquiátrico, de serviço altruístico, onde ele poderia estar a serviço de um próximo, né, sem reserva. In other words, I'd look to a heroin addict and I don't care who they are, what they've done, where they've come from, I'm just glad they're here. Em outras palavras, eu iria olhar para um viciado em heroína, não iria ligar para quem eles eram, o que eles tinham feito, da onde eles tinham vindo, eu simplesmente estaria feliz que eles estavam ali. And ask myself, what can I do to help them change? E ali eu ia perguntar, o que eu posso fazer para ajudar eles a mudar? Bom,
Então, por aqui acaba esse meu trabalho de coprodução com o livro Beyond Crazy. Seguinte, galera, a, a lição que eu pego desse último episódio é que para ele manter a recuperação, ele teve que ajudar os outros. Ele foi ajudado e aí a galera falou, ó, te ajudamos aqui, né? Então agora é sua vez. A galera vai chegar aqui muito mal e, bom, como você já vai ter um pouco de experiência, você vai ajudando a galera como se eu conseguir. Ele já era doutor e tudo, então pra ele foi uma mão na roda, né? Mas eu levei isso pra mim, galera. Porque assim, ó, já faz cerca de 5 anos que eu voltei do Canadá. E aqui no Brasil é difícil você praticar inglês, entendeu? Se você não tem um grupo que fala, se você não se esforça para manter a interação, né? Ouvir, ler, escrever, falar, enfim, você vai perdendo. Até eu que me esforço, acho que poderia falar melhor do que eu falo. Mas seguinte, o que que eu fiz? Comecei a pensar, agora que eu sei falar inglês, eu posso, sei lá, ajudar as pessoas a aprenderem e eu ganho uma renda com isso, né? Mas até agora, eu só consigo dinheiro com inglês fazendo aulas, né? Tipo, dando aula presencial aqui pra pessoa, pelo PC ou sei lá. Mas assim, aula particular. E aí eu faço essas questões, eu compartilho o livro Beyond Crazy, agora eu compartilho o Beyond Think and Grow Rich, enfim. E aí eu vou fazer outros com a intenção de ficar bom, de conseguir ficar profissional nessa questão sei lá, fazer um curso, né? E poder vender em escala. E, bom, por fim, eu estava focado mesmo que isso se tornasse um meio de renda, uma fonte de renda. Então eu estava ali compartilhando em inglês, né? Mas antes de tudo, galera, isso me fez perceber que realmente, se eu não tivesse esse intuito de compartilhar o inglês, eu não teria mantido meu inglês. É o que estava acontecendo com ele. Se ele não conseguisse, se ele não ajudasse os outros, talvez ele voltaria a beber, entendeu? Se eu não ajudasse a galera a aprender o inglês, talvez o meu inglês estaria bem pior. Porque aqui nesse livro eu tive que várias vezes pegar uma palavra que eu não sabia o que que era, procurar como pronunciava ou o que que significava, ou às vezes os dois, para conseguir fazer esse vídeo, entendeu? Então, antes de tudo, antes de que isso me traga uma fonte de renda, isso está me ajudando a manter o meu inglês, que é o principal. Como que eu vou dar aula de inglês se eu não souber? Então eu já estou ganhando só de fazer isso, né? Tipo, o dinheiro pode ser uma consequência. E outra coisa, que eu tive um insight, desculpa, tá cutucando meu nariz aqui que tá irritado, mas que eu tive um insight, que é o seguinte, eu tava pensando, né? Ah, eu vou fazer um curso, né? Ensinando inglês com esse conteúdo aqui, né? O o Think and Grow Rich e tal. E, cara, caí na real de pensar assim, não, eu sei lá, eu posso estudar mais questão de saúde mental e ajudar as pessoas, né? Com isso. E talvez isso que seja um trabalho que eu vou realmente me sentir muito mais realizado, que vai também me dar uma fonte de renda. Não precisa. Porque assim, ó, isso aqui, galera, é um trabalho que eu traduzi pra vocês e tudo, mas tipo, já tinha vários outras pessoas fazendo isso, né? E aí eu me senti, cara, eu tô só seguindo a, a manada. Por mais que eu sinto que várias pessoas compartilham isso aqui de forma errada, tá? Eles, eles, eles não falam pra você, ó, é assim, assado. Não, eles só fingem. Enfim, não vou ficar explicando aqui. Mas eu não quero mais fazer um curso e ganhar dinheiro em cima de um trabalho que nem fui eu que fiz, né? Por mais que sim, eu tive um trabalho para fazer chegar aí em algumas pessoas da minha forma, não precisa que isso se torne meu trabalho, né? Bom, eu tive esse insight
Primeiro de tudo, que bom, se você quer ser ajudado, você tem que ajudar. A princípio é isso. Duas lições magníficas que esse livro me ensinou. Então é isso, galera. Esse vídeo ficou muito longo, mas mesmo assim eu tô grato para quem ficou aqui até o final. Missão cumprida, graças a Deus mais uma vez. E aí, vamos pro próximo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque vamos continuar o trabalho, hein? Falou!